Sim, é um problema. É um problema tanto para o chamado ministerial, né, quanto para um chamado fora do ministério. Muitas vezes nós temos sonhos, temos objetivos, planos, projetos, e por causa das desculpas, nós deixamos isso para depois. E a desculpa ela é uma coisa muito séria, porque nós vamos condicionando o nosso cérebro, né? O nosso cérebro vai entendendo que é aquilo mesmo. É um exemplo disso é quando você precisa fazer alguma coisa, mas aí você fala, aí você fala assim, eu não fiz porque tal e tal e tal coisa, assim, e são coisas assim fúteis, coisas rasas, mas é aquela desculpa que você conta para você, tem muito sentido na sua cabeça, né? E hoje em dia mesmo, eu fico olhando para trás e pensando, se eu tivesse continuado dando desculpas para fazer aquilo que eu fui chamada para fazer, hoje eu estaria num momento de muita frustração, porque você olhar para trás e ver que o tempo está passando rápido, que a vida passa rápido e você está ali no mesmo lugar, isso é muito triste, né? E talvez você pode estar pensando, tá, mas o que que esse assunto tem a ver com a Bíblia? Onde que tem isso na Bíblia? Nós temos um grande exemplo aí, né, mãe? Foi um grande homem, né? Realmente. Moisés, né? Quando Deus chamou ele, lá em Êxodo 3:11 diz, né? Então, quando Deus chamou Moisés, ele disse: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então, assim, essa é uma desculpa que a gente dá, né? Quando Deus nos chama, muitas vezes a gente diz: Mas quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para ir lá e fazer isso? Ou quem sou eu para agir dessa forma? Quem sou eu para me posicionar desse jeito? Quem sou eu para vir para a internet e falar de Deus? Então, assim, muitas vezes essa é a desculpa, a primeira desculpa que vem na nossa mente quando Deus nos chama, né? Quando Deus nos convoca para fazer algo, vem essa desculpa, vem essa insegurança, esse pavor, né? E é uma desculpa assim que muitas vezes enrola a gente se a gente acreditar realmente, né? E deixar se levar por elas, por Isso, ela. isso. E assim, essa desculpa do quem sou eu, ela é muito séria, porque quando você não entende o seu valor, não entende a sua identidade, as pessoas validam aquilo que você fala para você mesmo. Por exemplo, às vezes você é chamado para fazer algo que aos seus olhos é impossível, que aos seus olhos não tem jeito, você é incapaz. E aí você compartilha isso com alguém, não tem a visão espiritual, e aí essa pessoa fala, mas será que você dá conta? Será que você consegue? Vai validar aquela desculpa que você conta para você mesmo. Quem sou eu para fazer isso? Ah, tem tanta gente já fazendo isso, tem tanta gente grande fazendo isso, tanta gente inteligente falando disso, né? Quem sou eu? Então, quando a gente tem esse questionamento dentro da gente, quem sou eu? Isso é muito sério. É preciso mudar esse padrão de linguagem, porque as pessoas automaticamente elas vão validar essa desculpa que você dá para você mesmo. E quando Moisés falou para o Senhor, né, quem sou eu, lá em Êxodo 3:11, o que Deus respondeu para ele? Não importa quem você é, porque eu serei contigo. Eu serei contigo. Então, sempre que a gente pensar quem sou eu para fazer isso, uma coisa que é muito importante, assim, é a gente entender o quanto é importante é a intimidade com Deus, para quê? Para que os nossos sonhos, os sonhos do nosso coração, estejam alinhados com o coração de Deus. Porque quando você não tem uma vida com Deus, quando você não conhece Deus, e eu não estou falando só de saber que existe um Deus, saber que Jesus é o nosso Salvador. Não, eu estou falando de relacionamento. Quando você não tem um relacionamento, você pode ser levado pelos desejos carnais, pelos sonhos carnais. Porque a própria palavra do Senhor fala que os desejos do nosso coração, eles são enganosos. Só que a mesma palavra fala que o desejo do coração do justo está alinhado ao coração de Deus. Então, quando a gente tem esse sonho alinhado com o coração de Deus, a gente tem que entender que Deus, ele é conosco, ele está conosco. Não importa o quão grande pareça ser para você esse sonho que você tem, Deus é com você. Se você parar de dar desculpas e ir à frente, ir avante, né? Ir, só ir, começar a marchar. Deus é com você. Ele vai te capacitar e ele vai te instruir, assim como ele falou para Moisés, né, mãe? Realmente.
E é tão importante saber que, igual você está dizendo, que Deus está com a gente e quando Ele manda, né, fazer como Ele chamou Moisés a fazer. E Moisés disse, mas quem sou eu, né, para estar indo lá? Quem sou eu? E muitas vezes a gente também se sente assim. Mas quando Deus diz, eu serei contigo, é como se Deus dissesse assim, o resto não interessa. Se eu estou com você e estou mandando você ir fazer, não interessa aonde você vai, com quem você vai falar, eu serei contigo. Porque até porque Faraó era uma autoridade que dava pavor, dava medo, né? Porque ele era idolatrado, ele era como um deus. Agora você ir lá até ele falando para começar para tirar o povo que era dele, né? Que ele se dizia dele. E ainda com o nome do outro deus que não era ele, que não era Faraó. Então era um problema, era algo assustador. Na verdade, essa desculpa, mas quem sou eu, já é um medo, né? É o medo que vai adiante. Porque essa aí já é uma desculpa de medo. Você já vai pensar nos problemas. Falar, mas eu vou ter que falar com o Faraó, vou ter que passar por isso, vou ter que passar por aquilo. Então, muitas vezes hoje, quando Deus coloca no nosso coração e nos chama, às vezes, quando a gente faz esse questionamento, mas quem sou eu para fazer isso? Eu não posso, eu não consigo. Já é o medo que já está falando por si. E aí Deus vem e diz, eu serei contigo. Então, se eu serei contigo, nada mais interessa, né? Não precisa de temer a nada nem a ninguém, porque eu serei contigo. Então Deus diz, eu serei contigo. Então muitas vezes a gente precisa mesmo, como você disse, dessa intimidade, para a gente entender que diante do desafio que a gente tem que fazer, Deus está presente. Se Deus está presente, nada mais interessa. Se Deus mandou fazer e Ele está presente, é preciso ir em frente e fazer. Porque, né, Ele vai suprir, ele é tudo, né? Deus é tudo. Então, se ele vai estar, ele vai dar sabedoria, ele vai trazer a providência. Mas quando a gente deixa o medo agir, a insegurança agir, aí a gente inventa mesmo desculpas, porque o medo gera essa desculpa, gera essa incerteza, né? Isso. E é um problema. Isso. E aí Moisés pergunta, né? Ele fala: quem sou eu? Quem sou eu? E Deus fala: ei, eu serei contigo. Só que por falta de intimidade, que é isso que a gente falou aqui agora, por falta de intimidade, Moisés não sabia quem é esse homem que estará comigo. Quem é essa pessoa que estará comigo, que está falando, eu serei contigo. Ele pergunta para Deus, mas quem é você? O que eu vou falar para o povo quando eles me perguntarem, né? Quem é esse Deus? Qual que é o nome desse Deus? Então, a falta de intimidade com Deus fez com que aquilo que Deus disse para Moisés, eu serei contigo, não fosse suficiente para Moisés confiar e falar, então eu vou para cima, então eu vou lá, vou fazer o que o Senhor está me mandando fazer. E muitas vezes isso acontece com a gente. Muitas vezes nós nos achamos assim tão pequenininhos. Nós sabemos que existe um Deus grande, poderoso, criador de todas as coisas, dono de todas as coisas, mas por falta de intimidade, nós deixamos de confiar em Deus. Nós deixamos de confiar que Ele realmente será conosco, que Ele realmente irá prover, fazer. E a intimidade, talvez, as pessoas, muita gente, não consegue ouvir isso. Por causa da religiosidade, as pessoas confundem intimidade com outras coisas. Gente, intimidade é algo profundo. É a intimidade que faz as suas raízes serem profundas e firmes. É a intimidade que faz você permanecer firme. Mesmo com aquela tempestade, aquele vento forte vindo e balançando você, você está ali, firme, porque as suas raízes estão bem estabelecidas. O que é essas raízes? É a intimidade, sabe? Então, assim, só ler a Bíblia é bom, mas não gera intimidade. Só orar é bom, é ótimo, mas não gera intimidade. A intimidade, ela vem com um conjunto de ações. E se a gente não busca essa intimidade com o Senhor, quando Ele falar, ei, vai lá, vai pra cima que eu tô com você, você vai ficar com aquela coisa no seu coração, esse medo que a minha mãe falou, essa insegurança que a minha mãe falou. E a palavra do Senhor fala que o medo, essa insegurança, a confusão, isso não é de Deus. Isso não vem do Senhor para nossa vida. Leide, o que eu achei interessante aqui no 13, é que ele fala assim, e eis que quando eu vier os filhos de Israel, lhes disser, quando vier os filhos de Israel, disser a ele, né? O Deus dos vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntaram, qual é o seu nome? Aí o povo ia chegar nele, em Moisés, perguntar, qual é o seu nome? Qual que é o nome desse Deus?
Aí eles vão perguntar também, Moisés falando para Deus, eles vão perguntar também. E eis quando os filhos de Israel já me enviaram aos outros, eles me perguntaram, qual é o seu nome? Aí Moisés falou para Deus, e o que é que eu vou te dizer? Porque eles vão perguntar qual que é o seu nome. Aí Deus falou, você vai dizer a eles que eu sou o grande, eu sou. Eu sou o grande, eu sou. Pronto, você vai dizer isso. Quer dizer, Moisés estava preocupado que ele ia chegar lá e o povo ia perguntar a ele, mas você está vindo aqui no nome desse Deus? Que Deus é esse? Nós não conhecemos, nós não sabemos. Porque até então eles estavam, né, num lugar que a referência de Deus era o faraó, era a cultura do faraó. Eles não conheciam, né, esse Deus. E Moisés já estava mais preocupado com as pessoas, né, com essa pressão das pessoas, do que realmente com, né, com o que Deus tinha para ele, com o propósito de Deus para ele. E quantas vezes na nossa vida também a gente está assim? Mais preocupado com os questionamentos. Ah, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso, eu vou me expor, as pessoas vão falar, como que vai ser? Então, assim, muitas vezes a gente se apegar a isso e não for para a intimidade com Deus, não for para os pés em uma conversa com Deus, como Moisés estava conversando. Olha, Senhor, eu estou preocupado porque chegar lá no povo, eles vão me questionar. Eles vão falar que eu estou lá em nome de quem? Que Deus é esse que eles não conhecem, que eles nunca ouviram falar? O que que eu vou falar? Aí Deus falou, você vai dizer que eu sou o grande eu sou, porque eu sou quem eu sou, né? Foi o que Deus disse. E muitas vezes a gente precisa também desse relacionamento com Deus, porque vem o temor do homem, o temor das pessoas, o medo, por algum motivo, né? Medo de ser questionado, medo de ser pressionado, medo de ser exposto, e às vezes a gente nunca faz, né? Um exemplo é essa live, né, Leite? Quanto tempo que era pra gente estar aqui na live, falando de Deus, quanto tempo que Deus tinha colocado? Às vezes acontecia tantas coisas para a gente não estar aqui, e agora, graças a Deus, a gente está podendo estar aqui, falando de Deus. Mas às vezes a gente foi deixando, né? Tanto tempo que era para ter começado antes. Porque muitas vezes acontece muitas coisas mesmo. Às vezes Deus chama, a gente está ocupado com outras coisas. Às vezes Deus chama, a gente está já preocupado com o que as pessoas vão falar. Às vezes Deus chama, a gente não se sente responsável. Ah, mas eu não sou nenhuma pastora, eu não sou nenhuma pastora, eu não tenho essa obrigação. E muitas vezes Deus quer usar a gente mesmo, né? Igual Moisés. Às vezes ele também não sentia que aquela missão cabia a ele, porque às vezes ele não era, né? Não era aquilo que ele planejou para ele, mas Deus chamou. Quando Deus chama, nós somos filhos dele, a serviço dele, né? Independente do que a gente está fazendo, se ele chama, a gente tem realmente que se posicionar, levantar e fazer o que precisa ser feito. E tirar o medo e a preocupação do que os outros vão falar, realmente, né? Porque E esse Deus medo, essa é preocupação. Deus que faz. Isso. E esse medo, essa preocupação, gente, se você conhece bem o Deus que você serve, se você conhece bem o seu Pai Celestial, você não vai ficar preocupado com o que os outros vão pensar, você não vai ficar preocupado com medo, sabe, com insegurança, você não vai. Porque é aquilo que eu sempre falo, é uma coisa tão simples, mas para muitas pessoas não entendem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados por Ele. Todas. Deus não fala assim, é aquilo que acontece dentro da igreja, aquilo que acontece no ministério. Não, é todas as coisas. Então, se você tem um desejo no seu coração, esse exemplo que minha mãe falou de live. Eu tenho um desejo de abrir ali e falar de live, mas, nossa, eu tenho medo de errar. Ei, se você errar, de alguma maneira, isso aí vai cooperar para o seu bem. Mas eu tenho medo de não sei. Vai cooperar para o seu bem. Qual que é o tamanho da sua fé hoje em relação a isso? Em relação àquilo que a palavra do Senhor fala para você, né? Moisés estava passando por aquilo ali, dando essas desculpas, por quê? Primeiro, ele não sabia quem era a identidade, que ele falou, quem sou eu para ir lá, né, e falar com o faraó. Depois, ele não sabia quem era Deus, ele não tinha intimidade com Deus. Por essa falta de intimidade, ele não tinha identidade. E é essa falta de identidade que faz a gente sentir medo. Vamos dizer, né? Que faz a gente arregar para aquilo que Deus está colocando no coração da gente. A terceira desculpa de Moisés é, e se eles não me ouvirem? Gente, isso tudo foi sequencial, tá? Isso tudo aí foi sequencial. Foi Êxodo 3:11, Êxodo 3:13, Êxodo 4:1. Foi sequencial. Então, Moisés deu 5 desculpas assim sequenciais
para não fazer aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. E aí ele diz, e se eles não me ouvirem? Me ouvirem? Moisés, ele se sentiu ali intimidado. Ele se preocupou com a reação que o povo teria. É aquilo que minha mãe falou. Ah, eu tô com medo, eu tô com insegurança, o que os outros vão falar, o que eles vão pensar. E quando a gente tem essa intimidade com Deus, quando a gente conhece Deus, isso fica tão pequeno, sabe? A necessidade de aprovação, aquilo que os outros vão falar, aquilo que os outros vão pensar, isso fica tão pequeno porque você sabe a quem realmente você tem que agradar. Você sabe quem te chamou, você conhece. E aí você se enche daquilo que a palavra de Deus nos manda ser forte e corajoso. Você se enche de força e de coragem. Lei. Né, mãe? E aqui no verso 15, eu acho interessante como que Deus, né, é paciente. Mesmo ele sendo Deus tão grande, tão soberano, ele é paciente. Ele vai explicar para Moisés, fala, olha, antes, quando ele fala lá no 14, ele fala, eu sou, você vai dizer a eles que eu sou o grande, eu sou quem eu sou. Deus falou primeiro assim. Mas depois, como Deus é misericordioso e no relacionamento é maravilhoso demais quando a gente relaciona com Deus, como Moisés estava ali relacionando, desenvolvendo esse relacionamento, conversando, aí Deus falou, olha, lembra para eles que eu sou o Deus do passado, o Deus dos pais deles. Então Deus queria ser lembrado por aquele povo, que aquele povo havia esquecido. Então, assim, o Deus de antes, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que, inclusive, Jacó que foi para, né, o Egito. Então, assim, Deus queria se lembrar desse relacionamento. Falou, olha, eu sou o mesmo. E depois, quando com as grandes maravilhas que Deus ia fazer, é claro que o povo ia continuar lembrando. Deus, né? O povo ia continuar lembrando de tudo aquilo que Deus havia feito. Então, assim, era isso que Deus queria. Que o povo lembrasse do que ele já tinha feito e que depois, nas gerações que iriam vir, eles iam lembrar, como a gente lembra até hoje, né? Que dos acontecimentos, de tudo, que tem a palavra registrada. Então, Deus quer ser lembrado pelos nossos e Deus quer ser lembrado por aqueles que, né, que vão vir pelas nossas gerações. Então, interessante. E aí, como você falou, quando Moisés fala lá no 1 que o povo não ia acreditar, era outro medo, né? Outra desculpa de medo. Porque ele estava pensando, mas eu vou falar tudo isso e mesmo assim eles não vão acreditar. Então, assim, para ver como que o diabo coloca insegurança, né? Como que o diabo coloca insegurança e medo. Então, às vezes é complicado mesmo. Né? E quando Moisés pergunta para o Senhor, né? E se eles não me ouvirem? E se eles não entender praticamente? Porque logo após, a quarta desculpa é eu não sei falar. Só que ainda na terceira, Deus manda ele mostrar os sinais. Deus fala os meus sinais, né? Mostrem a eles os meus sinais, os sinais que eu vou fazer ali. Só que mesmo assim, Moisés continua e ele entra na quarta desculpa. E eu nunca fui um bom orador, que ele fala, eu não sei falar, né? E aí Deus fala para ele, eu colocarei as palavras na sua boca. Eu fiz a sua boca. Eu colocarei as palavras na sua boca. Então, assim, e mesmo assim, depois de tudo isso, depois dele falar para o Senhor, quem sou eu? Mas quem é você? E se eles não me ouvirem? Eu não sei falar. A quinta desculpa de Moisés é qual, gente? Senhor, arruma outra pessoa. Eu sei que tem alguém que pode ser melhor do que eu. Isso. Quantas vezes a gente olha, nós olhamos para nós mesmos e nos diminuímos? A gente se esquece de que somos feitos imagem e semelhança de Deus, né? A gente se esquece de que aquela pessoa com quem a gente está se comparando, ela teve uma trajetória. Ela teve todo um processo para ela chegar até lá. E a gente não entende que quanto mais nós damos desculpas para nós mesmos, porque essas desculpas, elas convencem a nós, elas não convencem a Deus. Elas convencem a nós. E mesmo assim, a hora que você passar aí 10, 20, 30 anos, que você olhar para trás, nem as suas desculpas vão sustentar. Não vão mais te sustentar aí. Você vai olhar e você vai falar, eu não podia ter dado esse tanto de desculpa, eu tinha que ter feito alguma coisa. Então, tanto que foi na quinta desculpa, né, que Deus se ira. Olha só, tanto que Deus é paciente, gente. Na quinta desculpa que Moisés fala, né, que encontra outra pessoa, você vai encontrar outra pessoa melhor.
é que que Deus vai irar ali com Moisés, né? E ele fala, não, então chama Arão, né? Que Deus fala para ele chamar Arão para ir com ele. Então, essa é a nossa vida. Às vezes a gente fica se perguntando, cara, por que que as coisas não andam para mim? Por que que eu vejo as pessoas chegando lá, cumprindo um chamado, vivendo a promessa, ou realizando um sonho, realizando um objetivo, e eu não saio do lugar? Por que que não acontece? Eu quero que você se pergunte hoje quais são as desculpas que você está contando para você. Qual que é a história triste sobre você mesmo que você conta para você todos os dias e conta para as pessoas? Porque essas desculpas, elas vão te convencer por um certo tempo. Depois elas vão ser quebradas. E você é quebrado junto com elas. Porque o tempo não volta atrás. O tempo não volta. E muitas pessoas, quando acordam, elas têm a sensação de que já passou o tempo delas. Por mais que eu diga, não passou. Todo tempo é tempo de recomeçar. Mas às vezes a decepção é tão grande de olhar para trás e cair na real das desculpas que você dava para você mesmo, que você fica descrente, desanimado e não consegue recomeçar. Então, e é preciso um olhar para ver tudo que Deus está fazendo, né? Às vezes, nesse momento que Moisés falou, não, envia outro, isso não é para mim. Deu aquele desânimo, mas ele, assim, foi uma falta de um olhar mesmo, porque Deus já havia falado. Desde o início, falou, eu estou com você, eu sou o grande eu sou, eu quero ser lembrado e vou te capacitar com poderosos feitos, né? Então, assim, mesmo assim, diante de tudo, toda essa fala de Deus, Moisés ainda fala, não, envia outro, isso não é para mim. Então, assim, realmente, o ser humano, a gente é realmente falhos, né? Então, mesmo quando Deus está presente, mesmo quando Deus está ali conosco, mostrando, dando sinais, direcionando, abrindo nossos olhos espirituais, às vezes a gente desanima e quer desistir. Mas essa não é a vontade de Deus, né? E é Deus mesmo que vai capacitar, que vai fortalecer, e é Deus mesmo que vai conduzir. Mas, assim, é preciso mesmo a gente se dispor. Assim como Moisés, mesmo com toda a dificuldade, com todas as desculpas, com toda, né? Que ele quis fugir, mas mesmo assim ele foi e Deus o honrou e o abençoou grandemente. E grandes feitos Deus fez através dele, honrou ele. E isso também Deus quer fazer com a gente, né? Deus quer nos honrar, nos fortalecer e nos abençoar em todo tempo. Porque ele é Deus, né? Deus presente. Isso mesmo. Deus fiel. E a mensagem final é: pare de ficar olhando para suas limitações, porque enquanto você olhar, focar nas suas limitações, as desculpas não vão acabar. Deus, ele não quer saber da capacidade que você acha que tem, porque é ele quem vai te capacitar. É ele quem vai te prover. É ele quem vai prover na sua vida. Gente, eu não tô tendo acesso aos comentários, tá? Se a senhora vê algum comentário aí, mas a senhora responde aí, que eu não tô vendo. E muitas vezes a gente dá as desculpas baseado naquilo que a gente acredita que é capaz. E o pior é quando você dá uma desculpa baseada naquilo que as pessoas pensam de você, que as pessoas acham de você. Tem gente que vive rodeado de pessoas com um coração mau mesmo, que não, tem gente que às vezes não quer te ver crescer, não quer te ver prosperar, não quer te ver sair do lugar, não quer te ver chegar na promessa. E você tá aí, acreditando naquilo que essas pessoas falam, e essas falas dessas pessoas para você geram um monte de desculpa no teu coração. Então limpa o seu coração, purifica a sua mente, elimina essas desculpas, reflete hoje quais são as desculpas que eu estou dando para mim. Deus me chamou para fazer isso, isso e aquilo. Se pergunta por que você não fez, e aí você vai descobrir as desculpas que você tem guardado aí no seu coração. E começa a eliminar essas desculpas. Ei, tem algo que foi uma virada de chave na minha vida e eu espero que seja na sua também. Quem é bom em dar desculpa não é bom em fazer mais nada. Essa foi uma frase que eu ouvi uma vez, que toda vez assim que eu ia dar uma desculpa, parece que eu escutava a pessoa falando assim no meu ouvido. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Tem gente que é perfeito em dar desculpa. Ah, por que você se atrasou? Não, porque não sei o que, não sei o que. Ah, por que você não começou? Ah, não, porque não sei o que. Sabe, umas desculpas assim, tem desculpa para tudo. E se você vem com uma solução, a pessoa ainda tem uma desculpa para não colocar aquela solução em prática. Então, assim, pare de dar desculpas, sabe? Pare. A gente ia falar também daquele paralítico que Jesus curou, que ele ficava ali na beira daquele lago, era um lago, mãe? Um poço. E uma vez no ano
aquele poço se mexia, as águas se movimentavam, o povo pulava lá dentro e era curado. Esperando, né? O anjo. Isso. E Movimentar. aí Jesus chegou naquele paralítico e perguntou, você quer ser curado? O que ele foi fazer? Ele foi contar a história triste da vida dele, as desculpas que ele dava para ele a vida inteira. Jesus perguntou de novo, você quer ser curado? Ele de novo dando desculpa. E Jesus mais firme perguntou, você quer ser curado? E ele falou, quero. Entendeu? Então, assim acontece com a gente hoje em dia. Às vezes Deus está falando, você quer avançar? E aí você tá, eu quero, mas eu não sei o quê, que o fulano, o ciclano, que a minha história quando eu era criança, que me aí Deus tá aqui, ei, você quer avançar? E você não tá ouvindo a voz do Senhor porque você tá focado no quê? Na sua história triste, nas desculpas que você dá para você. Então a gente precisa parar e refletir sobre isso. Parar de dar desculpas. Entender que a sua história, ela faz parte de você, faz. Mas ela não é só uma história triste. Existe um propósito aí nessa história. Só que enquanto você ficar focando na história triste da sua vida, você não vai encontrar propósito. Você vai só chorar, sofrer. Então, a sua história vai ser só dor e sofrimento. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida. Realmente. E também, assim, quando Moisés decidiu fazer o que Deus pediu, o livramento aconteceu. Então, muitas vezes, assim, sempre quando Deus nos chama, que Deus coloca no nosso coração para fazer algo, é porque Deus tem livramento, Deus tem propósito, Deus quer se tornar mais conhecido, Deus quer se manifestar, né? Então, assim, e o livramento chegou através, né, ali, Deus usou grandemente a vida de Moisés. Mas Moisés precisou se abrir, precisou, né, entender que aquela era a vontade de Deus e aceitar e fazer. Então, assim, quando a gente foge da vontade de Deus, as coisas muitas vezes não vai acontecer, né? Aquilo que Deus planejou. E às vezes a gente vai ficar buscando, e às vezes não vai chegar o momento daquela realização. Porque o livramento vem quando a gente se posiciona e realmente faz a vontade de Deus, assim como Moisés fez, né? E grandes coisas Deus fez através de Moisés. Então, assim, e que Deus abençoe grandemente as nossas vidas, que a gente consiga mesmo, né, entender que Deus é Deus, que Ele vai estar com a gente diante de quando Ele chamar, quando Ele colocar no nosso coração aquilo que é pra gente fazer, a gente atender o chamado. Porque é cheio de desafios, é. Às vezes a gente vai querer dar desculpa como Moisés, vai. Mas a gente não vai permanecer nessas desculpas, a gente vai colocar para Deus todas as dificuldades que a gente está tendo e deixar Ele trabalhar no nosso interior. Porque o trabalhar de Deus é maravilhoso, é no trabalhar de Deus que a gente cresce. Mas para isso precisa desse relacionamento com Deus, desse desenvolvimento, dessa conversa, porque é maravilhoso demais. A gente colocar todos os nossos, né, anseios, todas as nossas dificuldades na presença de Deus e deixar Ele mesmo conduzir todas as coisas. E entender que Ele vai com a gente. Aonde a gente for, aonde Ele falar para a gente ir, naquilo que Ele mandar a gente fazer, Ele vai estar com a gente, né? Ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha desafios, né? Um dos medos ali de Moisés era o povo mesmo, né? O medo da crítica, o medo do questionamento, o medo dos julgamentos. Mas Deus é maior, né? E é Deus que mandou fazer, então a gente tem que entender que Ele está presente, que Ele está com a gente e que Ele vai dar pra gente a sabedoria para agir como nós devemos mesmo agir. Porque Ele é fiel. E Ele não desampara, assim como Ele não desamparou Moisés. E grandes coisas Ele fez ali através de Moisés. Amém. Amém. Então, pessoal, essa foi a nossa palavra de hoje. Coloque em prática e elimine as desculpas da sua vida e cresça. Deus te fez para crescer, para avançar, tá? E a sua história tem um propósito. Só que esse propósito só vai chegar quando você deixar as desculpas de lado, quando você deixar de focar na sua capacidade e olhar para as suas limitações, tá? Então, vamos avançar. Deus quer que a gente avance. Obrigada a todos que passaram por esta live. Essa foi a nossa live devocional. Que Jesus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.